Fala galera da defumação, essa é a continuação da nossa série Madeira de Defumação e a estrela de hoje é a Pecan. Eu estou muito animado para fazer esse review porque a Pecan ela é conhecida como uma boa madeira de defumação, é a madeira que mais se aproxima do hickory, que é uma madeira de uma nogueira de clima frio excelente para carne bovina. E aqui eu acho que quem assistiu até agora já percebeu que nós somos muito fã de defumação de boi e é difícil encontrar uma madeira que case tão bem. A pecanha é uma árvore nativa do sul dos Estados Unidos e do norte do México. É uma árvore com densidade de aproximadamente 750 gramas por centímetro cúbico, o que se aproxima bastante com a macieira, proporcionando uma queima fácil e de bom controle, liberando uma fumaça suave, sem ardência e de alta qualidade. O teste é feito em 3 proteínas, uma carne de porco, uma carne de frango e uma carne de boi. E no final nós vamos fazer um review, dando um detalhamento completo a respeito do perfil de sabor. Eu espero que você goste. E se você não se inscreveu no canal ainda, não perca a oportunidade, porque o conhecimento aqui é de altíssima qualidade. Então, vamos para o que interessa. Estamos de volta aqui, galera da defumação, na hora de fazer a parte do teste que todos estavam esperando, a parte mais importante. Confesso que o nosso primeiro vídeo deu errado, a gente não abriu a carne e colocou para poder fazer aqui na Airfryer. A Airfryer está rodando agora, então a gente vai ter uma segunda reação de cheirando primeiro essa madeira, né, falando qual que é o primeiro perfil da carne ainda por fazer, né, antes de assar. Então vamos lá para o que interessa, né? A madeira de pecan é uma madeira que a gente estava esperando bastante, porque é uma madeira já conhecida, né? Infelizmente a gente teve que fazer o teste só com meio quilo, porque é o que tinha, né? A gente tentou manter ao máximo a fidelidade dos testes, mantendo a mesma quantidade de madeira, mesmo tempo, para fazer uma comparação bacana. Mas entre não fazer e fazer, a gente decidiu fazer com meio quilo e vai ficar dependendo da nossa, né, nosso cachorro de aeroporto aqui, né, para poder falar qual é o perfil do aroma, porque, né, da gente aqui tem um olfato mais apurado, e minha esposa. A propósito, né, essa é minha esposa Tamires, esse é meu sócio Diego. A introdução já foi no começo do vídeo. E hoje nós vamos testar então a pecan. Primeira parte do teste é o teste antes de assar, que é o teste desse primeiro impacto do aroma. Vou tentar fingir que agora é a primeira vez que eu sinto esse aroma. É um aroma intenso. A primeira coisa que a gente pode dizer é que é um aroma intenso. Ele está um pouco carregado, um pouco mais carregado do que eu estava esperando, sabendo que a fumaça foi uma fumaça mais leve, né? Foi uma fumaça que no momento da defumação não incomodava, era bem ok assim, era uma fumaça leve que permaneceu durante toda a defumação. Foi uma fumaça bem leve, bem agradável, né? Então, eu não estava presente na hora da defumação, mas pra mim Sou eu fazendo pra ela falar mais alto aqui. Mas pra mim essa fumaça é bem forte. Assim, suavidade não é uma característica predominante dessa fumaça. Eu até tinha dito, eu sei que eles defumaram na fumaça correta, né, na fumaça azul, mas o cheiro é como se ela tivesse pegado um pouquinho da fumaça branca. E tem um ardito assim quando entra no nariz. E o que acontece também é aquela mesma analogia que eu fiz nos outros vídeos de um perfume feminino e um masculino. Esse aqui seria o masculino, sem sombra de dúvidas. É um cheiro pesado, assim, é um cheiro presente. De fato, a defumação da pecan é uma nogueira. Nós esperamos um perfil de fumaça mais intenso, um que geralmente é melhor com carne vermelha. Então não é de surpreender que ela seja uma madeira um pouco mais forte. E aquela coisa, né? Se essa carne não ficar saborosa, eu tenho que assumir 100% da responsabilidade, porque pecan é uma madeira já conhecida por ser uma madeira boa de defumação. Tá, mas vamos lá, né? Existem outras madeiras também que várias pessoas dizem que são boas para defumar, e a gente viu que não é bem assim. O treino, né? Não é muito desse lado não. Então,
Não sei. Assim, o cheiro dela não me desagrada. É um cheiro muito gostoso e que eu acho que vai combinar de fato com carne vermelha. Eu acho que pra frango, pra porco e pra peixe vai pesar. Isso. Porque é muito forte. Acho que pra porco ainda deve... É O bom porco também... deve sustentar. Porco sustenta. sustenta. É bom também ressaltar que dentre as testadas ela emitiu pouca fumaça e era só 500 gramas só que nós tínhamos, era meio quilo só de madeira. Isso. E foi pouca fumaça para essa intensidade De cheiro. de cheiro e de aroma que ela deu. Isso é importante. Então eu acredito que se fosse 1 quilo igual às outras, talvez até estragasse. Uhum. De ficar intenso demais e não dá pra comer. Assim, dá pra comer, sempre dá, né, gente? É uma carne defumada. Mas às vezes ficaria intenso a ponto de não ser mais tão proveitoso assim pra comer, né? E vale ressaltar o seguinte, 2 coisas. A primeira é, possivelmente, muitas das pessoas que estão vendo nosso vídeo agora nunca tiveram oportunidade de experimentar de fato um defumado feito com numa boa temperatura de queima. Ou seja, muita gente acha que defumado é mesmo aquele gosto de fumaça que a gente considera desagradável. Mas a gente considera desagradável porque a gente já experimentou a fumaça numa temperatura adequada de defumação, né? A temperatura que eu digo é a temperatura da madeira, tá? Não é a temperatura dentro da câmara de defumação. A temperatura de queima. Então, muita gente pode achar, não, defumado é aquilo ali. E ainda é muito gostoso. Sim. E as pessoas ainda falam, não, é saboroso, mesmo sendo aquele que a gente já não acha mais tão agradável. O negócio é que quando a gente prova do melhor, você identifica o pior muito facilmente, né? Exatamente. Então é como se fosse um chocolate, vai. Uma cerveja artesanal. Uma cerveja artesanal de tomar, né? Aquela cerveja que você sabe que é aguada, que é aguada. Vamos deixar as marcas de lado, mas vocês sabem o que eu tô falando. Para não tomar processo, né? Então, é exatamente isso. Um defumado de qualidade é a mesma comparação de você tomar uma cerveja artesanal saborosa em relação a uma cerveja comercial das mais aguadas. Você não suporta mais. Mas se você perguntar para a pessoa, você gosta dessa cerveja? A pessoa adora. Né? Se deixar, ela bebe no lugar de água todo dia. Mas é exatamente esse o fenômeno. Então você que experimentou defumado até hoje e talvez você nunca defumou, você nunca se aprimorou muito na arte da defumação, está começando agora. Talvez você ainda não tenha provado que de fato é um defumado saboroso, aquele feito a uma temperatura ideal. Então, eu espero que com essas informações aqui, você pode fazer até um teste você mesmo, aprender mais de como fazer um setup legal para fazer uma boa defumação e possa ir aproveitar com a sua família ou até no seu próprio negócio. Você que defuma bacon, você que defuma linguiça, quer fazer uma coisa bacana para o seu cliente, vale a pena você ter um entendimento sobre os tipos de madeira e também sobre o tipo da temperatura, né? O tipo de fumaça que você faz. Então, talvez a gente faça até uma série específica a respeito de temperatura, como identificar, qual a melhor maneira de saber a temperatura correta de defumação. Mas, já que falamos demais, agora vamos para o que interessa, que é provar primeiro a carne de boi, que é parte do nosso teste aqui. Primeiro, provar o aroma através da carne ainda crua e depois da carne assada. Vamos lá então? Bom, estamos de volta aqui com o teste da carne de boi agora. Eu já tenho uma opinião formada a respeito. Bom, bicho acabou de tirar. Só uma coisa, gente. A carne está um pouco passada do ponto por causa da... Não vou botar a culpa nela, foi porque a gente esqueceu mesmo. Teve que ficar mais tempo com a carne lá na... Mas de qualquer forma eu não posso comer ao ponto porque eu tô grávida, então foi ótimo. Exatamente. Veio a calhar. Então, gente, eu confesso que a carne está um pouco esturricada, passou do ponto pra mim, ainda tá bem suculenta, né? Tá suculenta. Mas não é o ideal, né, gente? Cheirar isso. Uma carne boa dessa, contra filé. Tô curiosa. Hein, vai pegar salão? Eu tô cheirando. Vai nevar. Já nevou, já. Nevou. Eu até tirei logo meu pedaço. A minha primeira impressão... Nossa, o cheiro tá demais. Tá. Aí, tá vendo? Muda muito, gente. tá? Vale a pena dar um desconto pra carne antes de fazer. Eu vou perguntar agora e vocês vão me falar o que vocês acham desse aroma em relação à cássia negra. Eu tô com a impressão de que tá um pouco parecido com a cássia negra. Ou castanha da praia. Uma das duas. Mais a caixa do que castanheira. É a caixa Vou ter que ficou muito provar gravado pra mim.
também tá parecendo com a perfeição. Nossa. Pecan, realmente. Pode sair tranquilo que você não errou na defumação. Ô, gente. Como muda, né? Nossa Do aroma Senhora. inicial pro aroma depois de assado. Todo aquele cheiro forte que arde o nariz sumiu. Não tá mais aqui. E ficou Dá uma divino. defumação classuda. Tá delicioso. Tá muito assim, saborosa. Tá muito saboroso. Tá suave. Não tem como ser suave e intenso, né? Mas é um cheiro agradável, um cheiro predominante na carne, mas ele não suja a sua boca inteira. E pede mais. Eu tô demais. doida querendo comer essa bundinha aqui. Tira pra mim, por favor. Nossa, tá bom demais. Pessoal, é o seguinte. Bom demais. Vamos Maravilhoso. tentar imaginar Ixi, só tem- 2 vezes mais fumaça. Nossa. Ainda Eu ia acho- ficar maravilhoso. Eu acho que se a gente tivesse 2 vezes mais fumaça, Gordura. 2 vezes mais madeira, eu acho que o resultado seria parecido com o da caça negra. Mais chegado na caça, né? Mas olha, eu fiquei muito surpreso porque a gente basicamente chegou à conclusão de que não era tão necessário assim 1 quilo de madeira. Exatamente. Essa é a parte boa, Se a né? gente tivesse... O medo de errar naquele momento, né? Será aquela justificativa na hora de fazer o vídeo? Talvez não dê certo, pelo contrário. Pelo contrário. Nossa. Deu super certo. Talvez menos um pouco de madeira seria até melhor. Mas é importante de ter feito com 1 quilo, eu achei, justamente para que as madeiras mais sutis pudessem mostrar o seu valor também. Aham. Madeiras igual a madeira do Oiti. Sim. Talvez com meio quilo só de Oiti a gente Não daria. Não ia sentir nada. não né? ia sentir um efeito bacana. Mas a gente sentiu, achou uma madeira muito saborosa. Então, o meu parecer a respeito da pecanha, que é uma madeira maravilhosa, eu particularmente pro boi eu prefiro ela do que a macieira. A pecan ganhou meu paladar. Ela tem uma pegada diferente, obviamente, da macieira e da goiabeira. Então ela tá mais parecida com castanha da praia e a cássia. Eu achei que essas duas, ela tá mais ou menos no meio ali. Uhum. E eu acho que se você substituir, né, se você não quiser gastar R$10 um quilo de pecan, que é mais ou menos o preço que você vai encontrar por aí afora, para poder fazer a sua defumação. Ui, Pelo menos que eu cara, saiba, né? né? Carinha. A macieira já é metade do preço, mais ou menos. Gente, eu tô falando disso que eu olhei há um tempo atrás. Eu Talvez... acho assim, a defumação da pecan e da macieira são coisas completamente diferentes. Bem diferentes, bem Então, diferentes. assim, não é assim, eu te interrompi no meio, mas não é uma ou outra. É tipo, eu vou comprar ou esse. São coisas completamente diferentes. Se você quiser uma defumação, assim, própria pra carne vermelha, pecan. A macieira, as outras carnes já aceitam melhor. Sim, porco, então aceita muito bem. Maravilhoso no porco. Eu acho que essa aqui tem um aroma e o sabor clássico de uma madeira de nogueira. Clássico de uma madeira com Desculpa. voltada para esse lado, voltada para eu achei que ficou bem voltado para o castanheira da praia e para a madeira de acácia negra. Então, se você não tem acesso a pecan, ou você realmente não quer gastar R$10, né, o quilo de... Porque não é barato? que é caro, Bem né? caro. Principalmente se você tem um negócio, você quer fazer uma coisa diferente com carne bovina. Gente, teste aí a sua acácia negra, teste aí a sua castanheira da praia, se você tiver acesso. E eu acho que você não vai se arrepender, porque a gente gostou muito. Eu lembro que a gente gostou muito. Eu provei só uma das duas. Teve uma outra que eu não provei. Eu acho que eu não provei a castanheira. Eu provei a acácia, não foi? A acácia você provou. acácia, Foi a que única que você provou daquelas mais... Pois é. Sim, muito sincera, não é igual. Não é igual. Mas a acácia lembra, né? Tem essa mesma pegada de defumação que a pecan. Então, assim, se você quer antes testar para saber se você gosta desse tipo de defumação, desse tipo de fumaça, vai na acácia primeiro, para depois você gastar dinheiro com Com a pecan. a pecan. E outra coisa, Eu acho a pecan mais gostosa. mas lembra que é só metade da fumaça. Pois é. Talvez lembra que a gente falou tá bem intensa? Aham. Talvez metade da madeira fosse suficiente. Pois é, mas eu ainda assim, eu acho o cheiro que ficou na carne pronta da pecan mais agradável. O sabor ficou muito agradável. Mas é aquele negócio, é muito cara. Então você vai primeiro na caça, se gostou,
daí você investe na pecan. Assim, pra mim, eu entendo agora o valor da madeira, porque é delicioso. É E o maravilhoso. sabor que nós estamos falando aqui, para lembrar para a galera que está assistindo, é só sal e defumação. É. Sal e Mais defumação. nada. Aham, sal e defumação. Isso é muito exatamente. importante. É isso então, aí. todo esse sabor que está falando aqui é muito mais da defumação. O Né? tempero da aham. carne aqui É a é a defumação. É defumação. defumação. Então, gente, vamos lá. Não é frutado, Não. não é adocicado. Não. Eu diria que é amendoado. Sim. Sim. Mais amendoado, amadeirado. Isso. Esse é o perfil. E Por isso que forte. combinou tanto com E- a carne vermelha. Exatamente. Geralmente é isso que acontece. Aham. Ela combina melhor. Apesar da que a goiabeira foi um pouco exceção, apesar dela ser um pouco frutada. Né? Então, eu quero chegar a uma parte um pouco mais científica. Pensa bem, se a carne, quando estava uma temperatura mais baixa, antes da gente fazer ela tinha um aroma, e depois da gente assar ela tem outro aroma, faz sentido também. Porque se ela está numa temperatura mais baixa, as moléculas que conseguem se volatilizar são moléculas que já são mais voláteis por natureza. Então, quando você se aproxima para poder sentir o aroma, você está sentindo basicamente um perfil de aroma que está vindo naquela temperatura onde aquelas moléculas conseguem se volatilizar. Chegando a carne aqui, basicamente a 70 graus na superfície, ou até mais um pouco, na verdade é 200 graus na 200 superfície graus, da carne, é natural que esse perfil mude, né? Que você consiga liberar outras substâncias que estão ali guardadas dentro da carne. Né? Então vale a pena guardar esse fato aí, porque é um fato importante. Né? O aroma mudou totalmente. Gente, a gente se empolgou aqui um pouco na conversa, vamos agora para o teste da carne de porco. Agora é o porco. Não é a carne geralmente mais apreciada com a pecan, mas vale a pena testar, né? Opa, fiz um barulhinho aqui, tá, gente? Vale a pena testar. Bonita ela tá. Gente, essa carne também não tem erro, né, gente? Ó, nossa, Tem erro sim. E o perfume chegou aqui, tá? Esturricar ela o erro da dá carne. bem errado. Mas não tá esturricada, não. Tá não. Vai nevar? Não, essa aqui já tem. essa aqui já vem temperada já. Nossa, tá. Preferencialmente é melhor nem ter feito com ela temperada, mas como a gente tinha um estoque grande dessa carne Aham. temperada, vamos fazer todos os testes com ela. Também tá com... O outro nem cheira mais, é. Uhum. Tá agradável, muito Acho que agradável. É muito interessante isso. Ela já Interessante o silêncio que faz na live, de Ela- repente assim, né, na gravação. Tá agradável, mas ela não brilhou igual ela brilhou na Na carne de cara, boi. isso que eu ia falar é agora. exatamente o que Ela eu tava ficou pensando. mais sutil. Ela não brilhou. Não combinou. Uhum. Não harmonizou tão bem. Ah, Não harmonizou tão bem com a carne de porco. É gostoso? É gostoso. Delícia. Melhor com defumação sem. com. Toma. Com, obviamente. Mas é interessante ver essa diferença. Uhum. Só por ser uma proteína diferente, realmente não harmonizou do mesmo jeito. É muito interessante. Então, vamos então para a carne de frango? Frango, né? Um franguinho. A regra geralmente é essa, né? Se não harmonizou tão bem com o porco, No frango, vai costuma seguir a linha. costuma seguir a linha. Mas vamos fazer para comparar bem, né? Apesar de que, por ser carne branca, eu não acho que é a mesma coisa comparar o frango com o peru. A neve. Eu não acho. Calma aí, viu? Tamires está Olha. aqui para poder comprovar o que eu digo. E não é a mesma coisa fazer frango e peru. Não. Eu acho não, muito diferente. De forma alguma. Mas, dentre as outras carnes, são as mais parecidas, né? Mas lembra que quando a gente defumou com nogueira peru, eu diria que essa carne aqui, Sensacional, né? eu diria que essa fumaça no peru deve ficar muito saborosa. Olha. Melhor do que no porco. Não sei vocês, mas eu tenho senti um pouco mais defumado nela do que no porco. Pelo menos eu. Pingou em mim também. Senti um pouquinho mais nela do que no porco. Pra mim tá o mesmo padrão de intensidade. Mas Ah, também acho que não combinou. Continuo pecando a carne vermelha. Eu fui com muita sede. Não tá queimando minha boca agora. Apesar que tá Olha. gostoso. olha, Eu gostei mais no frango do que no porco. eu também. Eu achei que no frango ficou mais gostoso que no porco. Uhum.
Assim, a carne de boi foi imbatível. Bem melhor na carne de boi. No frango ficou gostoso, no porco, melhor achei que com no- do que sem, mas, né, o meu ranking ficou boi, frango, porco. Isso, exatamente. Eu também tive uma boa surpresa com o frango. Achei que ficou muito saboroso no frango. Uma surpresa boa, porque eu esperava que fosse menos. seguir um pouco mais a linha do porco, não. No frango ficou saborosíssimo. E o que eu notei? Todas as outras que eu provei estavam bem sutis no frango. O frango não absorveu muito bem a fumaça. Nesse daqui, na hora que eu botei assim, O aroma, Já sim. subiu. Eu acho que o aroma ficou um pouco mais preso do que no porco. Mas no sabor, eu acho que foi particular, assim. Eu não... É porque também fiquei tão com a carne vermelha. E pra mim o frango... Você me disse pra defumar? Sim, ok. Dá pra defumar, obviamente. Mas não foi muito bem com o meu paladar, assim. Eu achei... põe aqui, por favor. Eu já achei diferente. Eu achei que no frango ficou muito saboroso. Eu também gostei O bastante. frango está saboroso. Mas eu acho que no peru vai ficar ainda mais saboroso que no Ainda frango. melhor. Geralmente, pela minha experiência, se ela fica saborosa no boi, ela também vai ficar saborosa no peru. No peru. Apesar de que peru com madeira de macieira também fica saboroso, que eu já provei. Mas eu particularmente acho que o peru com madeiras de caráter amendoado, ou né, dessa pegada de nogueira, é muito bom também. Então, gente, esse é o nosso review. Carne de boi, carne de porco, carne de frango, né? Fizemos o melhor para poder apresentar o máximo da nossa experiência com a carne. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.